Para começar a estrela, eu já fiz essas duas partes. Essa primeira eu já cortei o fio e agora eu vou fazer o arremate para fechar aqui essa peça. Então, a primeira parte a gente arremata e a segunda não, porque a gente vai usar o fio para dar continuidade, fazer as pontas da estrela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar avesso com avesso dessas duas partes. Eu vou girar minha peça e vou começar a fazer 5 pontos baixos desse lado. Depois que você fizer os 5 pontos baixos desse lado, você vai girar a peça novamente e vai fazer 5 pontos baixos deste lado também. Então, a gente vai fechar essa primeira parte com 10 pontos baixos, sendo 5 na primeira parte e 5 pontos baixos na segunda. Depois de eu ter feito esses 10 pontos baixos, eu vou ter finalizado a primeira carreira da ponta da estrela, tá bom? Então, eu fiquei com 10 pontos baixos nessa volta. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira da ponta da estrela, que no caso é só fazer 10 pontos baixos novamente em toda a volta. Agora, na terceira carreira da ponta da estrela, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, e no final dessa carreira, a gente vai ter 8 pontos baixos na nossa volta. Depois que terminar a terceira carreira, a gente vai para a quarta carreira, que é fazer 8 pontos baixos em toda a volta. Agora, vamos para a quarta e última carreira da ponta da estrela, que é fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, no final dessa carreira, a gente vai ter 6 pontos baixos. E assim a gente finaliza a primeira ponta da nossa estrela. Depois disso, é só cortar o fio e depois a gente vai arrematar e fazer um anel mágico invertido nessa ponta, mas só no final, tá? A gente vai arrematar tudo de uma vez. Para fazer a segunda ponta da estrela, eu vou inserir minha agulha no ponto seguinte, que ainda não foi trabalhado, e vou laçar o meu fio azul. Passo o meu fio azul por esse ponto e faço uma espécie de correntinha aqui para prender o fio nele. Agora, nesse mesmo ponto que eu fiz a correntinha, eu vou inserir a agulha novamente e eu vou fazer um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer mais 4 pontos baixos para totalizar 5 pontos baixos desse lado da estrela. Conforme eu vou fazendo os pontos, eu aproveito para conduzir esse fio azul que eu usei para prender. Então, depois de finalizado os 5 pontos baixos, eu dou uma puxadinha nele e já posso cortar para ele não atrapalhar. Agora, eu vou girar a minha peça e fazer 5 pontos baixos do outro lado também, para totalizar 10 pontos baixos. Assim, a gente finaliza a primeira carreira da nossa segunda ponta da estrela.
Agora é só eu seguir a mesma sequência que eu fiz na primeira ponta da estrela, tá? Eu vou finalizar aqui e fazer as outras pontas também, e depois eu mostro para vocês como que a gente vai fazer os arremates. Fiz as 4 pontas da estrela e antes de finalizar a quinta, eu vou arrematar as outras pontas. Então, primeira coisa, a gente vai fazer o anel mágico invertido na ponta da estrela, da forma que eu já mostrei para vocês. Agora que eu inseri minha agulha dentro do anel mágico invertido, eu vou sair bem aqui, no meio entre duas pontas, para poder usar essa linha para fechar essa abertura que ficou entre as duas pontas. Agora que eu já fiz meu anel mágico invertido e fechei aqui no meio, eu vou inserir a agulha e sair bem no centro da estrela, porque depois a gente vai arrematar esse fio junto com os outros. Depois que eu já arrematei essas 4 pontas, ficou só a quinta ponta para finalizar, mas antes a gente precisa colocar enchimento dentro dessa peça, porque senão depois a gente não consegue. Então, coloque enchimento, com a ajuda de uma pinça, vai acomodando o enchimento nas pontas das estrelas e depois a gente finaliza. Eu já posicionei o meu enchimento dentro da peça e agora ficou faltando só essa ponta para finalizar. Então, vou fazer as carreiras, depois que eu fizer, vou arrematar com o anel mágico invertido e vou trazer a linha para essa lateral para que eu possa fechar esse buraquinho que ficou.